estivessem na educação infantil, se estivessem no fundamental, mas a verdade é que vocês têm um público que precisa muito de vocês e que podem fazer a diferença para a vida deles, mas também para a vida daqueles que estão ao entorno, né? Principalmente se for alguém que tem um filho. E nesse período eu conversava com o Gorete, acredito que um diferencial para essas pessoas que continuam e que persistem é que eles poderão ter essa possibilidade do olhar para ajudar também a quem está em casa, né? Precisando também desse acolhimento, desse olhar de cuidado, de atenção em relação às atividades. Então, agradeço a vocês por quem já está na rede, né? A gente já tem aqui professores que já estão na rede há um bom tempo, para quem está chegando, pelo trabalho feito, pelo trabalho que vocês farão. E Simone, com certeza, vem com experiências aí da prática, e era isso que foi isso que vocês pediram, e Gorete sempre muito atenta, a quem eu também agradeço, né? Gorete está de volta também para a nossa alegria, porque é alguém que vivencia a educação de jovens e adultos, tem todo o pertencimento, e eu tenho certeza que, assim como eu, vocês se espelham também no trabalho que Gorete realiza. Então, eu sou feliz por contar com cada um de vocês que estão aí, dispostos a aprender, e por ter aqui na secretaria uma pessoa que, além de excelente coordenadora, professora, também é uma amiga do coração. Então, Simone, você vai com certeza nos presentear com sua experiência, com o seu saber, e a gente vai tentar também deixar um pouquinho de nós em você, para que você venha conhecer Ribeira do Pombal, né, de pertinho, e quem sabe, em outras oportunidades, que a gente possa mesmo trocar o abraço tão necessário que a gente percebeu que faz tanta falta. Então, para vocês, professores, desde já estarei por aqui acompanhando. Mais o meu abraço de agradecimento a todos. Obrigada, Maria José, pelas palavras. Então, a gente fica assim, muito honrado em fazer parte dessa equipe da Secretaria Municipal de Educação, viu, viu, Maria José? E ter você à nossa frente aqui é um privilégio para todos nós, né? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho com você. Então, gente, agora nós vamos ficar com a professora especialista Simone dos Santos Borges, ela que professora substituta da disciplina Sociologia da Educação, Didática, Educação e Contemporaneidade, professora de História do Fundamental 2 e Educação de Jovens e Adultos no município de Feira de Santana, Bahia, é mestranda em Educação, especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela UFBA, especialista em História da Bahia pela Faculdade de São Bento, licenciada em Ciências Sociais pela UFBA e licenciada e bacharel em História pela UFSAL. Então, seja bem-vinda, professora Simone, mais uma vez, e nós estamos muito felizes aqui de contar com a sua presença aqui neste momento, nesta formação. Eu mais uma vez agradeço, Pro, a você, a Maria José, pelo convite, pela acolhida, né, que já foi uma troca bastante produtiva. Boa noite também a meus colegas e as minhas colegas professoras da EJA, né? Só quem é professor da EJA entende o que é a EJA e as necessidades que a EJA tem, né? E a gente faz, às vezes, mais até do que o que devia fazer, porque a gente entende a importância de educar jovens e adultos no Brasil. A educação brasileira, ao longo de sua história, né, sempre passou caros bocados, né, na questão da educação dos jovens e adultos, todo o percurso de alfabetização. E, mais uma vez, agora, né, a educação de jovens e adultos tem aí um desafio. Eu sei que é um desafio para toda a educação, mas no caso da EJA, o desafio é ainda maior, né? São muitos percalços e muitas pedras que a gente tem que tirar do caminho para fazer essa educação de jovens e adultos. Então, assim, eu sou muito grata por poder trazer um pouco da experiência que vivenciei lá na escola que trabalho, em Feira de Santana, com a EJA,
desde o início da pandemia, né? Em abril de 2020, nós já estávamos lá pensando, né, nós, professores e professoras da rede da escola, pensando o que fazer com os nossos alunos para que não houvesse um abandono, e traçamos algumas estratégias que eu vou apresentar aqui para vocês, né? E algumas funcionaram e foram assim muito bem sucedidas. Outras a gente precisou parar no meio do caminho, avaliar, rever, refazer, né? E respirar, né? Teve um momento que a gente precisou parar tudo para respirar, né? Porque estava realmente sufocante, e depois retomar. E agora, com a retomada pedagógica do município, né, nós estamos lá traçando algumas estratégias, pegando algumas experiências que deram certo, né, e aplicando na EJA, né. Então, essa formação, como a Pró Gorete já havia falado, eu vou trazer para vocês um pouco dessa experiência. Vou projetar aqui o material que eu trouxe, né? A Pró estava fazendo a minha apresentação e eu morrendo de vergonha, porque eu estudei isso tudo aí, verdade, mas eu ainda tenho muita timidez, e aí parece assim que é mais título do que pessoa. Não, eu sou só essa professora que, né, que tem essa predileção pela profissão professoral, né? Eu gosto dessa profissão. E toda vez que alguém me chama para fazer uma formação, se for de alguma coisa que eu sei, né? No caso, eu sei um pouquinho de EJA. Eu não tenho os 20 anos de experiência na EJA que a Pró Maria José. Tenho um pouquinho menos. Tenho aí 5 anos trabalhando com educação de jovens e adultos, né? Estudando educação de jovens e adultos, né? Fazendo pesquisa com educação de jovens e adultos e políticas públicas de educação para jovens e adultos, né? História da educação de jovens e adultos. Então, assim, digamos assim, né, uma brincadeira, né? Se eu tenho uma cachaça na educação, a minha cachaça da educação é a educação de jovens e adultos. E por que isso? Né? E acho importante falar para vocês o porquê, né, que eu tenho essa predileção pela educação de jovens e adultos. A minha experiência familiar e pessoal, né? A minha mãe, quando eu fiz o curso de licenciatura, né, que ela nem sabia o que era, e ela perguntou, né, esse curso que você faz é para ser o quê? Qual vai ser sua profissão? Né? E aí eu disse para ela, é para ser professora de história, né? Que minha primeira licenciatura foi a de história. E aí ela dizia assim para mim, poxa, se eu tivesse podido estudar, eu seria professora, porque eu acho bonito, né? Então, essa fala sempre me tocou na minha formação de professora. E quando a gente está nesse processo de formação, a gente vai experimentando, né? E aí, um dia, me deram uma turma, né, de EJA, né? Uma turma, inclusive, juvenil, né, que o Estado chamava antigamente de aceleração, hoje chama de etapa, né? E era aquela turma que me deram assim, né, como castigo, né? Eu cheguei reda na escola, recém empossada como reda, e ninguém quer essa turma, toma aí, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Eu consegui desenvolver com aqueles jovens perspectivas de futuro, né? Alguns deles hoje estão aí na universidade já, né? Progredindo no mercado de trabalho, né? Uma das alunas, eu me lembro muito que ela dizia, professora, eu nunca imaginei que eu ia fazer ensino médio e eu estou aqui fazendo ensino médio. Então, a minha experiência com a educação de jovens e adultos só fez sair dessa questão da praxis e também entrar um pouco da afetividade. E o que eu trago para vocês aqui nessa formação é um pouco disso, né? Eu gostaria de pedir, professora, para colocar a canção, né? O nome da canção é Ninguém Tira o Trono do Estudar, né? Já parei de apresentar para poder fazer o espelhamento. E nessa canção, Ninguém Tira o Trono de Estudar, foi uma canção que foi feita em parceria com Chico Buarque, né? E Chico Buarque, ele tem toda uma relação com a questão política do Brasil, né, cultural. E nessa canção ele diz, né, ninguém tira o trono do estudar, né? Ninguém tira o que a vida dá.
E é muito dessas experiências que os nossos estudantes da EJA carregam com eles, né? Então, me veio essa formação e que pensava uma canção para acolher vocês, né, e permitir que vocês me acolhessem nesse momento, só me vinha essa canção na cabeça. E eu gostaria de deixar ela nesse momento aqui para vocês, para trilhar o nosso caminho essa noite. Pode soltar, Pro. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura para quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar, porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me engolir, se entregar, porque ninguém tira o trono do estudar. Então é isso, né? Ninguém tira o trono do estudar, né? A gente tem a história, tem a ciência, tem a geografia, tem a política, tem a arte. E a escola é um direito, né? E que para os nossos jovens da educação de jovens e adultos, em algum momento esse direito foi negado a eles, né? E veio aí a pandemia e veio esse apagão, né? E de repente o que fazer com os estudantes da EJA, né? Lá eu trabalho numa escola em Feira de Santana, que é assim uma das escolas que tem história, né? E nessa escola que tem história, uma coisa que eu aprendi logo no meu primeiro ano de experiência, né? Tá fazendo agora 2 anos e meio, né? Porque eu sou recém-concursada lá. E aí a frase que ecoa na minha cabeça, porque não tem como falar de educação de jovens e adultos sem falar de Paulo Freire, né? E essa frase da música, né? E nem que me coloquem numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar, remete à história do patrono da educação brasileira que está aí completando o seu centenário, né? E ele dizia, né? Ensinar exige risco, né? Então eu fui para uma cidade que eu não conhecia direito, né? Eu ia lá em Feira fazer minhas compras, voltava, batia a perna. Eu fui morar em Feira de Santana, e peguei essa vaga na escola Ernestina Carneiro, né? Que é onde eu sou lotada, com a pessoa me olhando assim com aquele desdém. Só tem essa vaga aqui à noite. Você quer? Eu fiz, eu quero, eu vou, né? Fui com a maior felicidade do mundo. E aí tinha o risco, me submeti a aceitar o novo, né? Como tem aí, né? Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, né? Porque o bairro onde fica a escola é violento, porque tem uma UPA lá e que vive tendo tiroteio, que não sei o quê. Eu apaguei tudo que me falavam da minha mente sobre aquela escola. Eu queria era ser professora e professora de escola pública. E concursada, então, melhor ainda, segui o caminho. E durante meu primeiro ano, eu descobri
que há experiências e práticas que são exitosas na EJA, no ensino remoto, porque quando eu estava estabelecendo os vínculos professoral nessa escola, né, com os meus estudantes, acabou vindo a pandemia, né? E a gente teve que interromper esse vínculo presencial e estabelecer um vínculo remoto com eles e com elas, né? Esses estudantes e essas estudantes. Eu tive que pegar todas as minhas experiências anteriores com a EJA, né? E submeter mais uma vez ao novo, né? Ocultar aí da minha mente qualquer possibilidade que houvesse de preconceito, de discriminação, né? Deixar a mente livre mesmo para esse aprendizado. Por isso que na fala de hoje, gente, eu não vou trazer aqui uma receita, uma fórmula do que fazer nesses tempos com a EJA, porque não tem, certo? O que a gente tem são algumas possibilidades de algumas experiências que deram certo em alguns espaços, tá? E deram certo naquele espaço. Não quer dizer que vá dar certo em outro espaço. Por isso que a gente fala de possibilidades. E dos limites, porque há um limite, né, no ensino não presencial. Não só da EJA, né, mas de toda a educação básica. Mas a EJA tem as suas especificidades e a gente vai falar um pouco delas aqui. Vou trazer para vocês também algumas ferramentas tecnológicas que, inclusive, algumas eu tenho utilizado com meus alunos e tem dado certo, né? Eu tenho conseguido fazer um atendimento. Não alcança a todo mundo, certo? Mas a gente consegue alcançar uma boa parcela dos estudantes. Sabemos que não é o ideal, mas é o real, é o que nós temos, é o que podemos fazer. E por isso trazer algumas dessas ferramentas, inclusive o uso de rede social, né? Como é que as redes sociais podem ser um facilitador nesse processo e alguns cuidados com o uso dessa internet e desses aplicativos na educação escolar, tá? Então, mais ou menos essa trilha aí que a gente vai seguir, né? Os objetivos a Gorete já apresentou a vocês. Então, aqui não é sair daqui com uma especialização, um curso de nível superior, nada disso. É apenas instrumentalizar, capacitar o básico, né, de como utilizar tecnologias de educação, tecnologias de informação e comunicação a serviço da educação de jovens e adultos. Algumas delas podem ser utilizadas, inclusive, no ensino presencial, né? Mas, volto a repetir, é preciso ver a realidade daquela escola, né? A realidade daquela comunidade onde a escola está inserida. Primeiro é preciso fazer todo um diagnóstico para que haja, né, um ganho efetivo e real daquela aprendizagem daquele estudante da EJA. Então, eu já começo falando um pouco de ferramentas de interação, né? E aí a gente precisa nesse, abre aspas, novo normal, fecha aspas, porque ele não tem nada de novo, né? E também não é normal, né? A gente ficar isolado desse jeito. Seria muito mais rico se essa formação fosse aí, todo mundo junto, trocando as experiências, os saberes, né? Tem uns jogos que eu faço nessas formações que, assim, a gente é professor, mas a gente também é estudante, a gente adora ganhar uns mimos, umas balinhas, uns bombons, então, muito melhor seria presencial. Mas se não tem, então vamos tentar fazer o melhor que a gente pode nesse normal, né? Então, algumas palavras a gente precisa começar a se familiarizar. Por exemplo, são ferramentas de interação on e offline, né? Ou conectados aqui ao mesmo tempo, online ou não, tá? Que podem ser usadas aí como uso pedagógico. E aqui eu vou trazer a experiência da escola lá que eu trabalho, né? E do que a gente vem fazendo desde aí o 17, entre os dias 13 e 17 de abril de 2020. Executamos isso aqui que a gente chama de rotina semanal com os estudantes da Bahia. Que a gente prepara um cronograma de atividades para os estudantes, né? A coordenadora pedagógica, ela faz com a gente uma formação, né? A gente se reúne constantemente em relação à EJA, e aí a gente vê
Bom, a matéria de história precisa trabalhar esses conteúdos aqui. Como a gente vê isso coletivamente, todos os professores de todas as áreas, o que acontece? A gente vê a possibilidade ou não de fazer atividades interdisciplinares. Se for possível, nessa rotina aqui, a atividade vai interdisciplinar. Se não for possível, então vai uma atividade individual mesmo, né? Ou só de história, ou só de geografia, ou só de matemática, e assim, por semana, né? Então, é uma atividade de história por semana, uma atividade de geografia por semana, né? Uma atividade de matemática. Então, a gente tem atuação na escola em 3 frentes. Atividades impressas, porque tem estudantes que só conseguem receber essas atividades impressas, então a gente faz apostilas, monta material didático, interdisciplinar ou não, né? E o estudante retira aquela rotina na escola. A gente tem também os grupos de WhatsApp, não é assim, um grupo para uma turma, um grupo para outra turma, não. A gente fez inicialmente por série. À medida que os estudantes foram se familiarizando com essa ferramenta WhatsApp, aí a escola começou a fazer os grupos por série. Estágio 5A, estágio 5B, estágio 5C. Né? E hoje a gente faz o atendimento para eles assim. E quando necessita de um atendimento mais individualizado, aí eles chamam o professor com quem eles querem falar no privado, e aí o professor, a professora dá essas orientações. Então, observe, a primeira ação é atividades impressas que o estudante que não tem acesso a nenhuma ferramenta de internet, ele vai na escola e retira. E o WhatsApp é a segunda ferramenta que é utilizada. Com o estudante se habituando a essas rotinas, a gente foi ampliando. E aí a gente passou a utilizar, a escola criou um Instagram, né? Onde a gente fazia algumas lives formativas com eles via Instagram, e aí reunia toda a escola, né? Todos os segmentos, mas normalmente quem dava a diretriz, né? E aí a gente transformava a EJA mesmo em protagonista nessa hora. Quem dava a diretriz do tema que seria trabalhado naquele Instagram, naquela live daquele dia, eram os estudantes da EJA. Porque aqueles que podiam faziam também encontros com a gente no Google Meet. E aí, esses encontros que a gente conseguia fazer com eles no Google Meet, a gente dava a eles algumas possibilidades de temas para ser tratados na live, né? E aí eles escolhiam, a gente convidava palestrantes, ou a gente mesmo, né? As próprias professoras e professores da escola, ia lá e fazia a live com eles. Então, a EJA era protagonista nesse sentido. Quem dizia qual ia ser o tema da live eram os estudantes da EJA. E a gente fez esse percurso durante aí 4 meses em 2020. Né? A gente começou em abril. Eu não sou muito boa de conta, não, que professor de história não sabe fazer conta direito, tá? A gente começou em abril fazendo essas lives, e a última live nossa foi no dia 27/7 de 2020, né? Onde a gente trouxe para eles algumas informações e uma formação mesmo, né? De como eles poderiam... A gente fez um mini curso de o uso dessas ferramentas, né, que hoje estão sendo utilizadas, e nesse curso a gente conseguiu fazer um formuláriozinho para certificar eles, né? Principalmente os mais jovens, que estavam preparando currículo para mercado de trabalho, então podia colocar lá que tinha esse curso, né? Do uso de ferramentas de internet aí na interação e para a aprendizagem, né? Então a gente conseguiu fazer. Como eu tenho uma experiência grande em tecnologia da educação, eu que gravei as aulas, né? Eu montei a aula, né, o sketch da aula, passei para os meus colegas da EJA, porque foi um trabalho coletivo. Aqui não foi um trabalho só da professora de história, aqui precisou ser coletivo mesmo. Juntar todas as áreas e criar uma estratégia de ação, né? E aí, a partir dessa estratégia de ação, a gente passou a utilizar essas 3 ações que eu apresentei aqui para vocês.
né? E deu muito certo, né? Que chegou um momento que eles pararam de dizer, se dá certo essa live coletiva, né? Não era o termo que eles usavam, mas se dá certo assim, por que não começar a separar e ir cada um para a sua turma e começar a aula mesmo, né? Aula de história, aula de matemática, aula de geografia. Só que aí foi aquele momento que a gente precisou dar uma paradinha, respirar, colocar as ideias no lugar, porque a pandemia avançou, né? Foram muitos problemas, e a gente acabou não conseguindo levar essa segunda etapa à frente por questões, né, da realidade mesmo da escola, né? E questões também da realidade do município. E retomamos agora, né, com a retomada obrigatória, né, a retomada da educação pública no país inteiro, e trago para vocês algumas das coisas que a gente hoje, a partir dessa realidade que a gente teve lá no Ernestina, e que a gente já está conseguindo avançar para utilizar as chamadas ferramentas aí da Google, né? E aí eu brinco com os meus alunos lá da UFRB, né? A googleização da educação. Em alguma medida, a gente tem que utilizar essas ferramentas aí do Google e googleizar a educação, porque é o que tem nos permitido fazer, né? Não é o que a gente gostaria, volto a dizer. Tem um pouco aí de limites, mas é uma possibilidade também, né? Então, a gente usa essas ferramentas ao nosso favor. As que a gente mais utiliza hoje, né, e que estão aí dando resultados e resultados bacanas na nossa experiência lá com a EJA e em outras escolas também, a gente já tem escutado relato de que esses 3 aplicativos aí da Google, né? O Meet, observe que toda reunião ou é no Meet ou é no Zoom. Por que o Meet ele é mais usado do que o Zoom? Apesar de que todo mundo fala que o Zoom é melhor do que o Meet, porque tem mais recursos, enfim. O Meet é uma plataforma mais leve, consome menos dados da internet do que o Zoom. E ele também é uma ferramenta mais fácil de mexer, né? Ele tem a opção de estar todo em português, diferente do Zoom. O Zoom você precisa ter um traquejo melhorzinho, assim, com ferramentas de internet, para poder colocar ele em português, porque a maior parte das coisas do Zoom vem em inglês. E o Meet, eu poderia colocar aqui também o Hangout, né, que também tem a mesma funcionalidade do Meet. E hoje o WhatsApp também permite fazer reuniões com, se não me engano, o WhatsApp, o grupo é até 10 pessoas, mas permite você fazer reunião. Qual é a desvantagem do WhatsApp e do Hangout? Você não consegue projetar a sua tela, né, seja do celular ou do computador. E o Meet você consegue fazer isso. Por isso ele é ideal para aulas síncronas, né? As chamadas aulas. Nesse momento aqui nós estamos nesse encontro síncrono, né? Seria uma aula síncrona. O ideal é que, se for utilizar essa ferramenta, que seja sempre o mesmo link. Aí não vai dar para o encontro de hoje, mas se houver uma possibilidade, assim, uma dica de professora que trabalha com tecnologia, futuca, gente. Futuca lá os aplicativos todos, que eles são auto-explicativos também, eles são facilitadores também por isso. Então, vocês conseguem lá futucando, mexendo, né? Na agenda do aplicativo da Google, fazer a reprodução, né? Porque o ideal do Meet é que ele seja o mesmo link sempre utilizado naquela aula, né? Hoje a aula é de história. Então, qual é o link, professor? O mesmo da semana passada. Aí o aluno vai lá e recupera, quando ele tem acesso, né, a essa ferramenta. No mesmo dia da semana e no mesmo horário. Até porque, para o estudante da EJA, ele precisa de uma rotina. Então, não adianta eu fazer aula de história hoje, que é terça, e aí depois na outra semana na quinta, e aí depois na outra semana na sexta. Né? Isso confunde muito o aluno da EJA. Então, se eu quero fazer uma reunião com os meus alunos da EJA, utilizando essa ferramenta, e vou usar essa ferramenta para, de alguma forma, dar aulas para eles, é interessante que siga esse movimento aí. Mesmo link, no mesmo horário e no mesmo dia da semana sempre. Tá? Porque ajuda a criar uma rotina e facilita também para a gente, viu?
porque como a gente tem essa dinâmica do doméstico, né, e que a gente acaba trabalhando mais nesse remoto do que se fosse presencial, tendo a rotina facilita para a gente se organizar, inclusive, na nossa vida pessoal, tá? O Jamboard, eu vou mostrar aqui para vocês, ele é um aplicativo da Google que ele funciona tanto pelo computador como pelo celular. Só que precisa baixar o aplicativo. É que nem o Google Meet, certo? Mas não ocupa muito espaço do celular, não. É como se fosse uma lousa digital interativa. Então, assim, é muito legal para os professores da área de exatas, né? Que às vezes precisa fazer a demonstração de um cálculo, que às vezes precisa fazer a demonstração de gráficos. Então, é uma plataforma que permite, né, essa funcionalidade do quadro, né? Professores também que gostam muito de utilizar o quadro para dar aula, pode utilizar o Jamboard como uma ferramenta, porque ele é diferente do PowerPoint, certo? Você consegue, inclusive, permitir que os alunos façam a interação ali com você na mesma hora do encontro. Os formulários da Google, que são ideais aí para atividades assíncronas. Vocês sabem que durante a pandemia também tem uma recomendação de não fazer circular papel. Não é só circular gente, é também não circular determinadas superfícies. E é importante fazer esses links para saber assim, ó, com o link do formulário, você consegue circular isso pelo WhatsApp, armazena lá no seu Drive do Gmail essas atividades, e aí você pode corrigir no seu tempo. Perdão, gente. E aí você pode fazer no seu tempo a correção, tá? Então, o formulário, ele tem essa facilidade. Ele também pode ser uma espécie de registro para, como é que fala? Atividades, né, avaliativas, para proposição de simulados, ou até mesmo, se for o caso, porque a gente ainda está vendo os instrumentos de avaliação para a educação de jovens e adultos. Talvez o formulário Google seja uma boa solução para esse momento pandêmico, né? Então, aqui entra mais uma vez na questão do limite e da possibilidade. O formulário, nesse caso, é um mecanismo onde nós, professores, podemos montar aí o questionário, a gente pode criar a lista de presença, permite que os estudantes enviem suas produções para a gente, né? E ele dá um leque de possibilidades e, por ser de fácil manuseio, a gente consegue alcançar uma boa quantidade de estudantes da EJA, tá? Então, são ferramentas, assim, para a gente pensar mesmo fora da caixa. E aí eu volto a repetir, a gente sabe que não alcança todo mundo, né? A gente sabe que boa parte, né, bote aí uns 70% dos estudantes da rede pública tem dificuldade ou não tem acesso à internet ou a ferramentas digitais. Então, por isso eu volto a lembrar que eu estou apresentando para vocês possibilidades, mas que a gente sabe que tem limites, né? Então, por isso a escola faz, né, a escola que eu trabalho, faz essas três frentes, né? Atividades impressas, WhatsApp e reuniões virtuais pelo Google Meet, né? Uma forma de tentar alcançar os que não têm acesso a partir das atividades impressas, os que têm acesso e as lives, porque elas funcionam como elemento formativo para toda a escola, né? Não só para um segmento, mas para toda a escola. Então, esse é o momento mesmo da gente se abrir para o novo, né? Como Paulo Freire chamou a atenção lá em Pedagogia da Autonomia. Na escola, mas aí observe, né, que eu estou trazendo a experiência de algo que a gente vem construindo desde 2020, certo? Então, desde 2020 já a gente vem construindo com os estudantes da EJA esses formatos e essas possibilidades de interação e aprendizagem, ok?
Então, a gente utiliza hoje também o Google Classroom. Mas não foi, já chegou com o Google Classroom, não, tá? Foi uma coisa que a gente foi... A cada momento que a gente percebia dos estudantes uma maturidade no uso dessas ferramentas, a gente ia propondo novas ferramentas para esses estudantes. E o Google Classroom ele pode ser criado aí, utilizado para as atividades assíncronas, né? Para que o estudante, no momento dele, sei lá, terminou ali o trabalho, está um momento de descanso, ele possa fazer as atividades da rotina daquela semana que a gente estabeleceu. Aquela rotina que eu falei com vocês, eles recebem sempre na segunda-feira. Então, na segunda-feira, eles recebem tudo o que eles precisam fazer durante a semana. Tá? Os horários das aulas síncronas, tudo naquela ferramenta ali. No caso do Google Classroom, a gente pode utilizar ele também durante um encontro virtual, se acontecer, e aí criar com o estudante alguns fóruns interativos. No caso do segmento 1, pode ser utilizado, né, para aquele que já tem uma maturidadezinha com a escrita, para praticar e exercitar aí a escrita com eles também. Uma dica bacana é que, assim, ó, ao preencher e construir qualquer uma dessas ferramentas de aprendizagem com a EJA, é sempre interessante deixar a letra bastão, a letra maiúscula, né? E outra coisa, observe meus slides, eles não são coloridos. Exatamente porque com a EJA a gente deve evitar materiais que tenham cores muito fortes, né? Cores muito agressivas. O ideal é que qualquer material que você prepare para a EJA tenha um fundo branco, certo? E utilize cores mais sóbrias, né? Cores mais leves. De preferência, a dobradinha, né? Branco e preto, para montar materiais visuais assim para a EJA. E se for utilizar alguma ferramenta colorida, tomar o cuidado só com essa questão de não ser cores muito fortes. Por exemplo, um fundo vermelho com a letra azul ou vice-versa. Para o estudante da EJA, isso não funciona, tá? Então, vamos lá, seguindo. E aí vem uma questão polêmica. Eu trouxe aqui, mas é polêmico, eu sei. Gera uma frustração, porque muitos de nós, professores e professoras, não somos também alfabetizados digitalmente, certo? E é um momento de letramento digital forçado, violento, né? Então, assim, a pandemia fez com que boa parte de nós, professores, nos alfabetizássemos digitalmente de uma maneira muito agressiva, muito violenta, né? Mas é urgente essa alfabetização, né? Se lá na década de 60 e na década de 70 do século 20, o rádio foi utilizado, né? Os sistemas de radiodifusão foram utilizados para alfabetizar a população brasileira, hoje a internet tem feito esse movimento também de alfabetização e de uma alfabetização de mão dupla, né? Não é só uma alfabetização gráfica, né? É também uma alfabetização digital. É dificílimo, gente. Não vou dizer aqui que foi fácil, né? Foi muito difícil, mas também foi muito gratificante ver uma senhora de 70 anos dizer assim para a gente, né? No relato dela da experiência que foi as aulas remotas na pandemia. Eu não sabia nem como é que ligava o celular. Quando alguém me ligava, quem atendia para mim era meu neto. Eu só falava. Hoje eu até sei fazer vídeo, né? Então, assim, para uma senhora de 60 anos, foi um aprendizado que ela mesma reconheceu, que ela nunca imaginou que aos 60 anos ela ia saber fazer até vídeo pelo celular. Então, assim, é um movimento complicado, mas é preciso promover a alfabetização digital. Então, assim, formações como essa que vocês estão recebendo são importantíssimas. Por quê? Letramento digital envolve criatividade, raciocínio crítico, avaliação, compreensão, inserção sociocultural, colaboração, pesquisa, compartilhamento de informações, a comunicação precisa ser eficiente, envolve segurança digital, envolve
habilidades não só funcionais, mas também cognitivas, mas nesse momento, essencialmente, habilidades digitais, né? Então, funcionais muito fortes. E há dificuldades, mas é preciso enfrentar o novo. E algumas dicas, né, que podem funcionar. Reúna-se com esses estudantes, mesmo que virtualmente, mesmo que por grupos de WhatsApp, né? Reúna também os professores, né? É importante que os professores de uma escola sentem. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, às vezes não dá todo mundo no mesmo horário, né? Mas é preciso fazer reuniões constantes, anotar quais são as dificuldades, planejar, né? O planejamento ele é essencial, porque é no planejamento que vai se estabelecer as metas e as rotinas das atividades síncronas e assíncronas, né? Como é que elas vão ser, né? Quais são as ações que aquela realidade daquela escola precisa, né? Vamos criar atividades que sejam compatíveis com a realidade da escola. Eu estou trazendo para vocês aqui diversas ferramentas que a gente utiliza lá na escola que eu trabalho e que dão certo, que funcionam, mas funcionam lá na minha realidade e porque é um trabalho que a gente começou a construir em 2020. Não tinha ainda nem normativa do Conselho Nacional de Educação e nem regulamentação ainda no ensino remoto. Nós fizemos, enquanto professoras mesmo, como ação social, né? Ação social que esse estudante da EJA não se afastasse da escola. E a gente conseguiu um vínculo com muitas pessoas a partir dessa ação, né? Então, por isso a gente precisava reunir constantemente, planejar e replanejar, e as atividades que a gente criou foram compatíveis com a nossa realidade. Então, é preciso ter isso em mente. E avaliar periodicamente, né? É preciso periodicamente avaliar se essas ações e se essas metas estabelecidas realmente estão funcionando e servindo para desenvolver a aprendizagem dos estudantes da EJA. Né? E aí, mais uma vez, eu trago Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia, quando ele diz: devemos autenticidade de ensinar e aprender, diretiva, ideológica, pedagógica, estética e ética. Então, é muito precisa de achar mãos dadas com a docência. Então, se for um trabalho sério, hoje a gente tem frutos, né? Hoje a gente tem resultados, mas a gente também tem aí dificuldades de alcançar cada vez mais estudantes para as nossas salas de aulas virtuais, porque a gente tem consciência de todos os problemas sociais, econômicos, políticos que a pandemia gerou, né? Ela exacerbou as desigualdades. E aí, caminhando para o final, né, e porque eu tenho algumas brincadeiras aqui para fazer com vocês, que eu acho que vai dar tempo, redes sociais ao serviço da escola. Não vou botar não, tá? O que mais funciona com a EJA, segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5. A ferramenta que mais funciona é o WhatsApp. Mas para essa ferramenta funcionar lá na escola deu trabalho, viu? Porque mandava mensagem de madrugada, era um quiprocó. E a gente foi disciplinando mesmo nossos estudantes no uso dessa ferramenta, no que podia compartilhar, no que não podia compartilhar, né? E foi explicando os motivos, os porquês, que hoje até eles mesmos fazem a monitoria. Né? Se alguém postar no grupo da escola, né, no grupo daquela turma, alguma coisa indevida, eles mesmos denunciam. Foi fulano, professor. Foi fulano que fez. Né? E aí já entrega para a diretora da escola. Né? Eles mesmos foram entendendo que aquela ferramenta ali não era uma ferramenta de troca pessoal. Que aquela ferramenta que tem o símbolo da escola, né, porque a gente colocou como fotografia do perfil a logomarca da escola, né? E aí eles sabem que ali é para compartilhar coisa da aula, tirar dúvida, se o link da aula não funciona naquele dia, se não pode pegar a atividade nada marcada,
dar uma justificativa. Então, eles já introjetaram para que serve o WhatsApp. E é o que mais funciona, né? O YouTube e o Instagram podem ser utilizados também, mas aí como ferramentas, por exemplo, webinário, live, formativa, você consegue trabalhar com 2 ou mais turmas e pode envolver toda a escola, né, nessa ferramenta. No caso do Instagram, as ações da escola podem ser divulgadas ali, inclusive as produções dos estudantes. Acreditem, eles gostam de aparecer, viu? Fizeram umas pesquisas para mim, né? Eles aprenderam, principalmente os mais jovens, né, da EJA. Eles gostam de fazer as atividades deles nos vídeos de TikTok. E aí, meu filho, é um negócio para postar no Instagram da escola. Bote o meu, porque o meu ficou melhor do que o de fulano, né? Então, assim, eles fazem a votação de qual vídeo vai para o Instagram, né? Que eles fizeram no TikTok. A parte funciona mais com os mais jovens da EJA, tá? Com os idosos, o WhatsApp é realmente mais usual. Só que o WhatsApp, quem tem que estabelecer a rotina e os protocolos de horário somos nós, professores. Por exemplo, comigo eles sabem, olha, dia de sábado e domingo eu não atendo o WhatsApp. Pode ser a hora que for, o motivo que for, o problema que for. Quer deixar a mensagem lá? Deixe, mas você sabe que eu não vou lhe atender. Nem feriados. E eu tenho um horário para atender o WhatsApp. Eu estou a serviço da escola de 8 da manhã ao meio-dia, né? E à noite, das 19 às 21h40. Então, esses são os momentos em que eu atendo o WhatsApp. Quem é do turno matutino, eu atendo no matutino. Quem é do turno noturno, eu só atendo no noturno. E eles entendem, né? Eles entendem e passam a fazer esses movimentos junto com a gente, professores, e eles policiam, viu? Lá na escola a gente estabeleceu um plano de ação, né? Então a gente identificou o problema. Nosso problema maior era a alfabetização digital. Então a gente fez um curso formativo instrumentalizando os nossos estudantes a utilizar aquelas ferramentas. Estabelecemos objetivos e metas, traçamos as ações, quem eram os responsáveis pelo quê, o período em que ela ia acontecer, as estratégias que a gente ia utilizar e as avaliações, né, para ver se mantinha aquelas estratégias ou se modificava. E aí o plano de ação se desdobrou nesse plano aqui, né, que aqui é um resumo do que a gente veio praticando na EJA, né? Então, a gente criou aí ações e metas, né, de divulgar as ações da escola. E como vocês podem ver aqui, ó, o WhatsApp e as redes sociais da escola foi o que funcionou. Né? A gente promoveu o estímulo dos nossos estudantes a utilizar essas plataformas com todas as dificuldades que eles tinham, nem que eles conseguissem ficar ali só 10 minutos, né? Porque a gente tem a ciência, né, das questões de pacote de dados e de tudo. Fizemos essa live formativa, né, esse curso, aprendendo a usar as ferramentas da web, né? Criamos outros canais de informação, além de retirada das atividades na escola, os grupos de WhatsApp e as lives que aconteciam no Instagram e no Google Meet, né? A gente criou outros canais. Pensamos, na época, em contatar uma rádio, mas acabou não sendo viável, né? A gente até viu que o bairro tem uma TV comunitária que funciona na base militar que tem no bairro, mas infelizmente a gente não conseguiu utilizar esses dois a nosso favor, né? Não conseguimos fazer esse contato e fazer essa ação gerir. Acho que se a gente tivesse conseguido, teria dado maior visibilidade às ações que a escola estava desenvolvendo e talvez tivesse conseguido agregar mais estudantes. A gente estabeleceu canais de escuta constante e eles funcionam até hoje, né? Na nossa rotina, a gente montou aí os encontros semanais de pelo menos 1 hora. Então, quando tem uma aula virtual, elas duram pelo menos 1 hora,
né, cada uma, porque a gente também faz tudo nessa 1 hora, viu? Ensina como é que mexe na ferramenta, tira dúvida da atividade, às vezes só escuta, porque às vezes eles querem bater papo, gente, querem uma acolhida, um afeto, né? Então a gente faz esse movimento também, discute os temas que tem a ver com os objetivos de aprendizagem da EJA do município, mas também discute aquilo que está inquietando eles naquele momento, né? Então, 1 hora foi por isso, né? Os encontros virtuais. Os calendários, que como vocês viram aqui como é que funciona, e a gente começou também a pensar lá na escola uma proposta coletiva para o estágio 1, 2 e 3, já que a maioria desses estudantes ainda não são alfabetizados, né? E por isso a questão do uso aí do WhatsApp, né, funcionar muito com os segmentos 1, 2 e 3, porque eles conseguem mandar áudios, então eles pedem isso, né, essa comunicação. Nós agimos porque com essas ferramentas e fomos alfabetizando nossos estudantes digitalmente, porque um compromisso nosso com professores, eu sei que parece utópico, parece romântico demais, mas não é, tá? Então, assim, a gente percebe e a gente entende que a escola é importante para transformar a sociedade, seja do aspecto macro individual. Então, ver a nossa aluna, que eu vou chamar aqui de Dona Flor, aos 60 anos dizer que não sabia nem atender um telefone, mas que ela agora sabe mandar até vídeo, faz parte dessa transformação individual. Foi muito rico, né? Assim como ela, tivemos outros também, né? Outros estudantes mais jovens dizer assim, eu só mandava mensagem no WhatsApp e via vídeo no YouTube. Hoje eu navego na internet, eu olho o site, eu faço pesquisa, até PowerPoint para preparar meus trabalhos hoje eu já sei fazer. Eles não chamam PowerPoint, eles chamam de apresentação. Né? A apresentação hoje eu sei fazer. Então, assim, houve alguns impactos individuais que realmente transformou a vida desses estudantes. Porque aprenderam direito, né? Não importa, às vezes nem tanto, é importante aprender, é um direito. Porque os estudantes, né, chegou um momento que eles viram, eu não quero me afastar da escola, eu quero a escola. E assim, no começo da pandemia, principalmente para os mais idosos, aquela incerteza, vamos ficar vivo ou não vamos ficar vivo? Está todo mundo dizendo que se pegar essa doença e for idoso, vai morrer, né? Então, foi um momento de acolhida, né? E de preparar essas pessoas, calma, não é assim, não vai morrer todo mundo, né? Apesar de estarem desejando isso, mas dá para reverter essa situação, é preciso pequenos cuidados. Então, por isso, muito esse formato interdisciplinar, né? De juntar todas as disciplinas numa reunião e ver o que é que aquelas disciplinas unidas, aqueles professores unidos poderiam fazer. E porque chegou um momento que nós, lá do Ernestina, entendemos que a educação escolar e as tecnologias de informação e comunicação não é futuro. Até porque essas ferramentas que a gente está usando como novo normal tem mais de 20 anos. Né? É o presente. A gente não pode excluir os estudantes da escola pública, principalmente a EJA, desse material, né? Chamado alfabetização digital. E com isso tudo, ainda me sobra aí um tempinho, eu quero chamar vocês para uma brincadeira, tá? O Jamboard, o Mentimeter, Planet e Formulário. Eu uso muito o Mentimeter com meus alunos da EJA para fazer atividades coletivas que eles gostam. Tá? Eu tenho umas 3 contas diferentes aqui para utilizar essas ferramentas. Então, eu já preparei até né, para saber aqui de vocês. Eu me empolgo falando, tá? Mas se vocês quiserem deixar as perguntas também, não tem problema. Porque eu tenho esse tipo de professora, viu? Para o Maria José e para aquela coisa. Eu, quando estou falando de uma coisa que eu gosto, eu me desinvesto, eu me perco até no tempo. Se eu ainda tiver tempo, deixa eu fazer essa brincadeirinha aqui. Tá?
vou compartilhar aqui a guia com vocês. Ele só tem um defeito todo em inglês, ele não tem uma tradução aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou fazer o passo a passo. Tá? Esses vícios de linguagem, viu, gente? É tá, né? Mas é coisa porque... não sei. Faz do meu eu. Não tenho como penso, não. Vamos aqui. Deixa eu ver se agora vai. Ih, menino, não quer mais carregar as imagens aí, olha. Que ainda tem isso, viu? A tecnologia, carregou, pronto, e agora foi. A tecnologia, a gente passa de média que ela não é. Tá? Coloca lá na sua barra de navegação, mera.com. Boto para vocês no chat. Opa. Vocês podem testar lá em casa, né, com calma, fazer correndo. Não está conseguindo me ouvir? Repete, por favor, Procimone. Pronto. Esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês se chama Mentimeter, tá? Um aplicativo para chuva de ideias, né? Brainstorm. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, tá? De como conectar e de como criar atividade e compartilhar com os alunos. E também, se eu tiver tempo, eu mostro os outros. Mas todos eles são autoexplicativos. Eu vou utilizar esse porque ele é em inglês. E também a Progrorete me falou, alguns de vocês que já usam têm dificuldades. Então, vamos lá. O ideal do Mentimeter é que você use sua conta pessoal. Utilizar esse aplicativo. Por quê? Vou voltar aqui. Quando você institucional, ele pede a cobrança. Então, você até cria o aplicativo, você cria a atividade, mas você não consegue compartilhar, porque você não acessa o menu de degustação. Então, quando você usa a conta institucional, tem esse problema. Então, quando quiser usar e-commerce, usa a sua conta pessoal. Tem aqui, login. Você pode entrar na sua conta do Facebook, pela sua conta da Google, se cadastrar. Eu entro para minha conta da Google. Como eu vou aqui. Né? Cliquei lá. Quando você clica lá, aparece aqui, e aí você escolhe qual é a sua da Google. A minha única pessoa aqui, eu vou acessar. Eles são e-mails institucionais. E pronto. Entrei no Mentimeter. Parou de espelhar aí, não foi? Quando eu fiz. Espera aí que eu vou botar de novo. Pronto. Fiz o meu login. E aí vai aparecer essa tela que eu vou mostrar agora para vocês. Certo? Eu entrei na minha conta pessoal do Google. Né? Aqui eu uso para minhas formações no curso lá. Essa atividade aqui, a importância do SUI, é porque eu estou dando aula sobre história e saúde. Estou fazendo professora de ciências, está falando sobre a história e do movimento anti-vacina. Eu entro com a parte histórica e entra com a parte biológica, né? Explicando como é a vacinagem no organismo do ser humano. Ontem a gente falou sobre a importância do SUS para o cuidado da saúde. E aí eu compartilhei com eles essa ferramenta e eles produziram esse mapa aí maravilhoso, né? Do jeitinho deles, né? A palavra que está aqui em destaque, salva-vidas, é porque mais de uma pessoa digitou a mesma palavra, então ela ganha centralidade.
E eles adoraram. Aí depois eu mandei isso aqui para eles, precisa ver, sai compartilhando em tudo que é rede social dos que eu acompanho. Na atividade que eu fiz em história e tal, né? Então, eles conseguem fazer. Claro que a gente tem que ensinar para eles o passo a passo. Isso acontece, tá? Deixa eu voltar aqui, parar aqui. Eu preciso voltar para agora ensinar vocês a criar o Mentimeira. Deixa eu compartilhar de novo, pronto. Tá carregando aí ou não foi? Não foi. Eita. Aí. Tá indo. Aí eu quero aqui na setinha e volto. Pronto. Como eu disse, ele tem essa coisa de estar todo em inglês, né? Eu quero criar uma apresentação nova. Então, eu venho aqui, nova apresentação. E aí, eu dou um título. Vou botar assim. O que achou da formação, né? É uma forma de avaliar o estudante se ele está acompanhando. Então, vou saber se vocês estão acompanhando. E crio a apresentação. Vocês viram que eu estou seguindo sempre as teclas azuis, ok? Aí está criando. Vai aparecer essa tela para mim. Aqui está aqui, ó, ABC Word Cloud. E ó, seleciona. Pronto. E aí aqui, your question, né, sua pergunta, eu venho e coloco em 3 palavras. Opa, peraí. Em 3 palavras. Eita! De errado, perdoe a prova aqui, fazendo rápido para mostrar para vocês como é, certo? Em 3 palavras, quais os desafios para educação de jovens e adultos? Tá? Aí eu venho aqui, ó, marco aqui extras, porque senão vocês não conseguem responder. E aí agora eu vou compartilhar aqui no share. Vou fazer de novo, ó. Aqui, your questions. Eu coloco a pergunta, marco extras e agora para compartilhar. Venho aqui, share, copy link. Eu não sou boa no inglês, não, viu? O inglês é mais portuguesado do que eu. E agora eu vou compartilhar o link. Vocês vão receber aí. E aí vocês vão acessar e vão dizer em 3 palavras possibilidades. Quando vocês começarem a acessar, já aqui, eu vou ver vocês conectar um código. Colocar aqui, que às vezes aqui tem gente para às vezes pede numeração, tá? Porque as respostas elas vão aparecer aqui. Como a internet está muito legal, possa ser que demore aí um pouco de aparecer, mas sempre aparece. Nunca me deixou na mão, não, né? Olha aí a participação de vocês acontecendo. As experiências que eu já fiz com essa ferramenta na EJA,
eles conseguem interagir bem, tá? Eles conseguem responder. A primeira vez que eu fiz, que um aluno, alguém vai perguntar? Não. Teve um aluno que é meio gaiato, ele fez assim, professora, eu não estou vendo nada, bota alguma coisa aí nesse computador da senhora que eu não sei. Isso aí, ele, né, e a turma, assim, velho, professor, isso é massa! Ensina aí como é que faz. Aí eu tive que fazer esse movimento aqui que eu estou fazendo com vocês, porque ele queria aprender a fazer para ele fazer também. Né? Eu não sei ainda qual foi o resultado, mas uma hora ele vai me dizer aqui que ele sempre fala, né? O que ele achou dessas experiências virtuais. Então é isso aí, ó. Em 3 palavras, quais os desafios dele? Tempo, acolhimento, participação, tempo, né? Inovação, né? Acolhimento, formação, dominar as recursos tecnológicos, paciência, até web. Então, assim, harmonia. É um momento difícil para quem professor, é um momento cansativo. Por isso, eu não posso essa ferramenta que a gente pode utilizar. Vou deixar ela aqui funcionando, tá? Se vocês quiserem continuar alimentando, podem continuar alimentando. E vou compartilhar agora uma outra com vocês. Chama-se Padlet. Só que o Padlet, ele tem limite. Então, você só consegue criar 6 Padlets. Aí eu faço assim, eu já criei os meus 6. Eu apago, faço a formação, depois eu vou, apago e uso de novo mesmo, porque ele tem um limite. As ferramentas, elas são gratuitas, tá? Que a gente chama de degustação, certo? E você consegue fazer atividades interativas com os estudantes. Recomendo aqui. Cadê o login do tá? Compartilhou não. Cadê? Aqui o Padlet. Foi indo aí. Então, o Padlet, a página dele é essa aqui, é o padlet.com. Diferente do você consegue usar ele para o português, certo? Mas é isso, tem esse, você consegue criar 6, e aí depois você fica pagando todo mês. Para fazer o login do mesmo jeito, você vem na sua conta Google, né, que você já normalmente já fica salvo no celular, já fica salvo no seu computador. Recomendo também que use para a sua conta pessoal, porque a conta institucional, ele, né, gera aí um boleto, um negócio assim, que você só consegue utilizar os recursos. Ele deu um erro aqui, né? E quando você faz o login, você entra aqui nessa página, todos os meus Padlets, e para poder criar novos, para poder mostrar para. Venho aqui, ó, Padlet, e vai gerar de organização. Eu quero que as imagens ou as cores que os alunos vão interagir aqui façam. Eu normalmente utilizo o mural, né? Porque no mural você consegue movimentar. É o mais fácil também, inclusive para os estudantes, né? Não confunde eles nessa hora. Então, ele aparece aqui uma cor e aqui tem as minhas ferramentas, onde eu vou botar aqui EJA
Ribeiro Pombal. Botei uma descrição em autoria, ou eu vou usar que ele sugeriu aqui. Ele me sugeriu aqui, ó, criado com grandes sonhos. Eu vou utilizar, né? A gente meio que está falando, né, dessa. Mas a área cor, uma cor muito forte para ele, é uma ação que já não funciona. Então eu venho aqui, ó, papel de parede, né? Uma cor mais sóbria, uma cor mais sóbria. Gradientes, texturas e imagens. Posso usar essa questão de visualização para a EJA, né? Então a gente deve evitar cores fortes. Normalmente essas três aqui, ou essa ou o mesmo. A gente vai utilizar o cinza, né? Vocês hoje na terceira aula, do dia. E tá vendo? Para eu sair de lá, vim nas sequências. Né? Então, aqui eu mais que os visualizadores façam comentários. Então, eu marco que a próxima não é ativo livre. Eu posso, inclusive, filtrar os cenas. Então, eu venho e marco. Mostra que o que eu quiser aqui. Simone. De criação. Simone. O áudio. O áudio está cortando muito. Vou trocar aqui o microfone, peraí. E agora, melhora? Tá melhor aqui Vamos agora. Sim, sim. É por isso que eu trabalho com duas telas, gente. Tá, eu estava explicando sobre o Padlet. Né? Essa ferramenta aqui te permite fazer uma filtragem do que você quer que o seu aluno, o seu estudante, ele participe ou não, né? Então, aqui você consegue filtrar linguagem obscena, imagem obscena, certo? É só você sair lendo aqui as orientações e as instruções para criar a sua imagem. Vamos ao próximo, para ver o que mais eu posso colocar aqui na criação da minha imagem. Pronto. Tudo o que eu precisava está aqui. Siga o seu coração e publique o conteúdo. Então, vamos começar a publicar. Vai aparecer para mim essa imagem, porque eu estou no momento de criação. Mas eu quero que vocês interajam comigo. Eu venho aqui, ó, vou fazer de novo que eu fiz rápido. Aqui, ó, compartilhar, certo? E tem aqui embaixo, ó, copiar o link para a área de transferência. Copio, vou colocar aí no chat para vocês. E o Padlet tem uma coisa legal. Vocês podem colocar imagens, tá? Vou fechar aqui. Vocês podem fazer o acesso, tá? Esse daqui não precisa baixar aplicativo, não. Você já vai direto pelo link. Você vem aqui no maisinho e coloca o que você quiser. Podem fazer aí à vontade, colocar imagens, escrever textos, né? Eu vou escolher um arquivo aqui e já tá... Não, esse não, porque ele tem um conteúdo mais agressivo, assim. Deixa eu ver aqui uma imagem bacana, que eu vou pegar do meu computador. Esse daqui é bem bacana, que é sobre o mito. Pronto, esse aqui, a visualização dele é melhor.
vai carregar a imagem. Tá vendo? É como um computador convencional, né? Como se eu fosse anexar uma mensagem para o meu estudante. É o que eu estou fazendo aqui. E aí aparece aqui, tá? E aí vocês podem fazer o mesmo movimento, né? Apesar de que essa imagem nem tem a ver com a questão dos sonhos, né? Mas é só para vocês testarem. Então, vocês podem, se quiser adicionar um comentário, o professor vem aqui e acrescenta, né? Então, é uma outra possibilidade. E o nosso Mentimeter continua aqui, ó, bombando. Eu vi que alguém levantou a mão e eu vi que tinham perguntas também. Se alguém quiser fazer alguma fala, enquanto eu esperando, né, os colegas que já estão aí se arriscando a usar o Padlet, né, essa ferramenta, fique à vontade. Na minha internet também, gente, está um pouco ruim, porque aqui onde eu moro está chovendo muito, muito mesmo. Até trovoada já deu. Eu até brinquei de tarde com a outra turma que eu fiz assim, ó, eu já fiz como minha avó. Minha avó disse que quando chove, você joga tudo que é de ferro para fora de casa, cobre espelho, cobre televisão. Então, eu tenho medo de trovoada, eu sigo. Eu sei que não serve para nada, mas eu sigo esse conselho até hoje. Vou atualizar aqui, porque já chegou vários e só apareceu 2. Espera aí. É isso, assim. São as ferramentas que são possíveis, né, de fazer, de utilizar, né, de brincar sobre a educação nesses novos tempos, né? As outras ferramentas, né, o formulário e o Jamboard. O formulário não precisa baixar aplicativo, você só precisa ter paciência de elaborar ele, né? Agora o Jamboard precisa do que chama de baixar o aplicativo, que nem o Google Meet, tá? Olha aí, alguém já manifestando esse amor aí ao Flamengo, né? Nada contra o Flamengo, mas eu prefiro o Bahia, mesmo caindo das pernas. Continuar produzindo, eu só vou mostrar para vocês que assim como o Meet ele permite que você faça aquela. Aliás, os dois, que eu não tinha falado isso. Tanto o Mentimeter como o Padlet, quando vocês terminarem a atividade com os estudantes, é possível fazer o download. Aqui você pede para fazer o download como imagem, JPEG, porque fica mais bonitinho, né? Como o PDF, ele meio que desorganiza a produção, mas como imagem, não. E o Padlet, você vai lá, no mesmo lugar onde eu mostrei para vocês compartilhar, e pede para fazer o download, que fica muito bacana e vocês podem compartilhar com os estudantes as atividades dele. E aí fica tipo um mural mesmo, tá vendo? Opa, peraí que tá carregando de novo. Aí, ele fica um mural mesmo, assim, né? Quem vai comentando embaixo vai aparecendo. E não tem limite, assim, né? Mais de 100 pessoas podem participar aqui ao mesmo tempo, tanto do Padlet quanto do Mentimeter, tá? Vou dar uma paradinha nele aqui, porque nosso tempo também tá, né? São já 8h38, para poder mostrar para vocês agora
duas ferramentas da Google. Eu acho que é importante mostrar para vocês o Jamboard, rapidinho aqui, porque ele funciona como um quadro, né? Quando a gente quer fazer nossa atividade com o estudante, a estudante da EJA, eles também são muito visuais, né? Então, eu posso vir aqui, compartilhou, tá indo, tá carregando, pronto. Estou aqui no meu Google normal, tá? Venho aqui, ó, nesses quadradinhos, na base dos aplicativos da Google, vou dar um clique, vai aparecer todos os aplicativos Google, e aí tem esse aqui, Jamboard. No celular, talvez, antes de fazer esse movimento, tem que ir lá na loja do Play Store e pedir para baixar o aplicativo, para depois utilizar. Mas ele não consome muito espaço do celular, não, tá? Então, fica tranquilo que é um aplicativo bem leve. E aí, você pode criar murais como esse. Você vem aqui no mais, novo Jam, dá um clique, e vai aparecer essa tela aí para vocês. Né? E aqui, ó, funciona realmente como um quadro, tá? Porque eu tenho essa primeira tela, posso criar a segunda, a terceira, a quarta tela. Quantas telas eu quiser, eu posso criar, tá? Vou voltar aqui para a primeira. Não quero essas telas todas, quero uma só. Venho aqui, vou fazer de novo, que fiz rápido. Aqui embaixo tem uma setinha para baixo e aparece expandir barra de ferramentas ou barra de frames. Aí eu clico. Vai aparecer todas as telas que eu criei, mas eu só quero uma. Tá vendo os 3 pontinhos? Excluir. E aí eu vou excluir todas. E vou ficar só com uma. Volto aqui na barra para minha tela. Posso dar um título. O título vai ser Esperançar. Ninguém que trabalha com EJA desconhece Paulo Freire, certo? Então, na minha tela do Esperançar, eu posso mudar o plano de fundo, eu tenho essas opções, posso pegar uma imagem no meu computador ou na internet, vou mostrar só para vocês aqui essas possibilidades, né? Tá vendo? Eu posso pegar uma imagem aqui de qualquer lugar, mas não vou fazer isso agora, tá? Eu vou colocar um plano de fundo assim, mais leve. Quase nem dá para perceber que mudou, tá vendo? Esse do pontilhado é legal aí para o pessoal das exatas. Gráficos, aqueles negócios que a gente fazia, menina, das setas, né? As X e Y. Eu não lembro muito bem, mas eu sei que tem, então funciona legal. E aí tem aqui as ferramentas, tá? Então, aqui é uma canetinha, eu posso escolher as cores e também a tensionalidade da caneta, certo? Isso, plano cartesiano, valeu, professor. Então, assim, eu quero uma caneta mais tipo marca-texto, né, mais forte. Então, ó, como vai sair meu traço, tá vendo? Não, mas essa cor verde para o aluno visualizar não tá legal. Aí eu venho aqui na borracha, apagar, e ó, é tipo um paint, só que melhorado. Né? O ruim é essa parte aqui, porque você tem que apagar assim tudo. Não precisa. Eu venho aqui, ó, limpar frame e apago tudo de vez. Tá? Então, você tem o recurso de apagar aqui na borrachinha ou aqui no limpar o frame. Além da caneta, um outro recurso é a nota adesiva, que aí você pode escolher qualquer cor, digitar uma mensagem. Amar, elo. Cura. Opa. Vou escrever mais alguma coisa? Não, vou parar aqui. E aí a minha mensagem eu movimento,
eu giro, né? Eu faço tá vendo? Aqui na seta é para voltar, ó. Se eu tiver selecionado qualquer um desses elementos e quiser voltar para a seta, eu venho aqui na setinha. E aí eu volto para minha seta, tá? Mostrei para vocês a nota do adesivo. Eu posso adicionar uma imagem. Então, é só eu procurar de onde eu quero essa imagem. Do meu computador, de alguma URL da internet específica, da minha própria câmera. Vou pesquisar no Google, tá no meu Google Drive. Então, aqui ele vai me dar as opções de onde procurar essa imagem que eu quero utilizar, tá? Posso utilizar aqui, ó, círculos, quadrados, triângulos, losangos, várias ferramentas de geografia, não, meu Deus, geometria. Olha, eu sou pró de história, gente, matemática não é comigo, mas funciona bacana porque os professores de matemática lá da escola têm dado um retorno legal sobre essa ferramenta, né? E tenho aqui, ó, a caixa de texto. E aí eu vou colocar aqui. Peraí que vocês também vão fazer, tá? Eu só estou mostrando para vocês como funciona. Editar verbo, né? Para Paulo Freire, esperançar é verbo, ação, né? Como ele dizia, luta. Ah, mas está muito pequeno, não consigo ver. Viu que quando eu cliquei aqui apareceu letra, se é para alinhar, se não é. Eu quero mais centralizado. Tá vendo? Cor, não, não quero não, quero de azul. Aí eu mudo, mas ainda tá pequeno, ó. Tá aqui, ó, normal. Aí eu escolho qual a cor ou qual o tamanho que eu quero. Aqui é o tamanho que vai ficar na medida que eu selecionar. Vou colocar aqui como subtítulo. Aí apareceu ali, tá vendo que aumenta? E por último, é o laser, que é apenas para fazer, né? Pronto, montei aqui o meu quadro, estou explicando ao aluno, e aí eu utilizo aqui só para me comunicar com ele e volto para a seta. Compartilhamento convencional aqui, né? Ele vai perguntar, cadastrar, adicionar pessoa ou copiar o link, e vou botar aí para vocês brincarem um pouquinho também no Jamboard. Vou ficar devendo um formulário para o Gorete por conta do horário, senão não dá tempo, porque eu vi que tem algumas perguntas aí no chat, enquanto vocês vão alimentando agora essa última plataforma. E depois eu compartilho tudo isso com vocês, tá? Eu mando para a Progorete e ela depois faz a distribuição desses murais aqui, desses painéis que vocês montaram. Tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído, né, com a necessidade que vocês têm hoje com a EJA de vocês, né, e me coloco, assim, à disposição para não só tirar dúvidas, mas também se precisar, às vezes, de uma dica, um conselho, né, de como fazer. Minha experiência mesmo é da área de história, mas eu tenho tido um diálogo com os meus colegas de outras áreas, por conta de que lá onde eu atuo, a gente está fazendo esse movimento mais interdisciplinar. E muito obrigada, assim, pela oportunidade mesmo, por esse carinho, né? E é isso. Então, vamos ver aí se tem alguma dúvida, algum, algum questionamento aí no chat, ou se alguém quiser falar, fica à vontade, é só levantar a mãozinha, né? Aí o recurso da mãozinha.
Tem umas mensagens chegando aqui no chat. Que bom que foi proveitoso, né? A nossa intenção era essa mesmo, assim, de contribuir. E dizer para vocês que, assim, não tem uma fórmula, né? Tem uma possibilidade, né? Em algumas realidades lá do município que eu atuo, Feira de Santana, essas ferramentas têm dado certo, né? Principalmente os momentos virtuais, né? Os chamados encontros síncronos. Mas a gente também tem esse outro movimento de fazer ainda a tarefa, né, impressa para o estudante que não tem acesso, ir lá na escola buscar. A devolutiva que a gente faz com eles, na maior parte das vezes, é o WhatsApp. E aí eu repito novamente, né, o WhatsApp, ele é um potencializador mesmo, assim, é uma ferramenta que eu tinha muito preconceito, mas que eu me dobrei, assim, porque eu vi que na EJA funciona. É desgastante, mas tem funcionado e funcionado bem. Pronto, pronto. Então, muitos elogios aqui no chat, né? A gente está aqui observando. Ana Lúcia coloca aí um momento super proveitoso e necessário para todos nós. Obrigada a todos os envolvidos, né? Bastante proveitoso, uma linguagem bastante clara, é o que nos diz aqui Yara, né? O Irajara. Denildo também coloca a aula maravilhosa. Então, agradecendo, dizendo que foi muito proveitoso. Então, é isso. Muito bom, parabéns, excelente. Maria Cristina Ribeiro, foi maravilhoso. A professora explicou com calma e muita segurança, valeu a pena. É isso que estávamos precisando, é o que ela coloca, Maria Cristina. Danilo Leone também coloca que foi muito bom. A grande barreira é o acesso, sim, à internet, é verdade. E isso é para quem não tem Wi-Fi, realmente complica, né, professor? Mas é preciso tentar com quem tem acesso, né? Se a gente tem 50% dos alunos que têm esse acesso à internet e outros 50% que não têm, então a gente vai tentando com aqueles que têm, né? Então, muito bom. Pronto. A participação aqui. Coloquei no chat uma avaliação do encontro, né? Que me ajuda também a formular e a reformular essas experiências de aprendizagem e de troca com os meus colegas professores e professoras. Ok. Então é isso. Agradecer mais uma vez. Ninguém levantou a mãozinha aí para falar, né? Então, se alguém quiser falar, colocar, então esse é o momento, né? Senão a gente encerra por aqui e dizer, trazer uma fala aqui da Pró Simone, onde ela coloca que pode parecer um pouco romântico. Já ouvi também muito isso, Pró Simone, em relação à educação de jovens e adultos. Algumas pessoas que não acreditam mais, infelizmente. Quando a gente fala, quando a gente traz uma ideia, propõe um objetivo, algumas pessoas acham que é um pensar romântico, né? Há um certo romantismo, mas não é, né? É você acreditar no seu trabalho, né? Você esperançar, sim. Porque se a gente desiste, se a gente não acredita que pode dar certo, né? Então, de que forma é que a gente vai estimular os nossos estudantes? Então, eles precisam que a gente acredite neles, né? Em primeiro lugar, é preciso acreditar, né? Dizer também que nós estamos com um currículo essencial, com uma proposta de trabalho interdisciplinar, né? Trabalhar com temas. Então, desde já agradeço a todos os professores que participaram, que colaboraram bastante aí com a produção, com a elaboração do nosso currículo essencial. Ontem nós encaminhamos para as escolas. Eu espero que vocês se apropriem, que seja um momento assim que vocês discutam, leiam em momentos de acesso, em momentos com os colegas na escola, que vocês possam realizar um trabalho interdisciplinar, porque a educação de jovens e adultos, ela precisa, sim, desse trabalho interdisciplinar, precisa a gente trazer temas do cotidiano do aluno, temas significativos, porque dessa forma a gente consegue motivá-los, né? Trazer sim para a escola. Então,
Agradeço muito aí a participação de todos aí no Currículo Essencial, quero agradecer mais uma vez, né? E dizer que a gente espera que a partir de agora as nossas atividades, né, as nossas atividades que a gente prepara aí para as quinzenas para enviar para os nossos estudantes, que elas sejam preparadas com esse olhar, né, de forma interdisciplinar, tentando fazer esse trabalho com temáticas que sejam realmente do interesse dos nossos estudantes. Para quem ainda não formou os grupos de WhatsApp, para quem já formou, tem aí também a sugestão, a ideia de tentar, em algum momento na quinzena, em algum momento durante a semana, fazer um encontro através do Google Meet, né? Nos arriscar, sair um pouquinho da caixa, né? Porque eles precisam, principalmente as juventudes. Nós temos muitas juventudes aí na educação de jovens e adultos que eles usam muito, acessam muito as redes sociais, usam muito a internet. E a gente tem que estar usando, sim, essas ferramentas, né? Que eles gostam, que eles dominam também, né? Sabemos também que tem aqueles outros estudantes que não são muito familiarizados, mas que é preciso a gente fazer esse trabalho aí que foi feito, né, Pro? De alfabetização digital mesmo, que eles precisam conhecer, eles precisam usar o aparelho celular, não só apenas ligar, esperar que um neto, que um sobrinho, né, atenda esse celular para ele. Eles precisam aprender a utilizar, né, o celular. Então, é isso. Eu gostei muito, fiquei aqui muito desafiada. Algumas coisas eu não consegui realizar, confesso. Vou tentar, né? Vou ensaiar mais um pouco. O tempo é muito curto também. Gostei do Jambour, né? Uma forma, a lousa aí que possibilita mesmo um trabalho bem legal com a questão das exatas, né? Da matemática. Então, fica aí a sugestão. Estou lembrando aqui muito do professor Carlos Cruz, das lives que ele produz, né? Um dos professores aí que você pode estar utilizando aí, viu, professor, nas aulas aí de matemática. Vamos lá. Dizer também que a avaliação está aí, que vocês participem, cliquem aí no link, façam a contribuição de vocês, porque a gente respeita muito o que vocês colocam nas avaliações das formações, a gente lê, a gente analisa, e as sugestões que vocês colocam, dentro da medida do possível, a gente está tentando contemplar aqui as sugestões que vocês colocam aqui para a Secretaria Municipal de Educação. Então, agradecer mais uma vez a Procimone, espero, Procimone, que estes momentos voltem novamente a acontecer durante este ano letivo, viu? A gente vai aí conversando e esperamos que mais uma vez a gente possa aí trocar experiência, aprender um pouquinho mais aí sobre essas novas ferramentas. Agradecer a Maria José, agradecer aos gestores que estão aí, né, coordenadores, os diretores aí que, depois de um dia todo aí intenso de trabalho, estão aí assistindo, aprendendo com a gente, os nossos professores da EJA. Então, um grande abraço para todos vocês. E não esqueçam de fazer aí, por favor, a avaliação. Então, é isso. Uma boa noite a todos. Eu agradeço. Pode fazer. Eu agradeço o convite, né, a colaboração de vocês, e fico feliz, assim, de que todos vocês gostaram. E, mais uma vez, assim, à disposição, tá? Precisando, só chamar, eu podendo, eu venho. Espero que o próximo seja a gente presencial, né? Trocando afetividades mesmo, né? Aquele cafezinho que sempre rola nos encontros da EJA, com aquele bolinho. Então, é o que eu desejo, que a gente possa voltar a se abraçar. Muito obrigada. Então, fiquem com Deus, uma boa noite. Então, vamos encerrar por hoje, não é isso?